Boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa nos reunirmos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade. Agradecemos sempre a Deus as bênçãos de estarmos neste mundo físico, a luz da doutrina espírita que nos oferece todos os recursos para investirmos em nosso melhoramento, para sermos colaboradores do bem, para avançarmos nesse processo evolutivo. Rogamos a Jesus que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações e as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite e que ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Na noite de hoje, nós vamos refletir sobre médiuns sensitivos ou impressionáveis e médiuns audientes. Já que vamos falar sobre médiuns, mediunidade, quem são os médiuns? Quem é o médium? Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, ele deixa muito claro que o médium é todo aquele que sente a influência, não igual qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. É inerente, é intrínseco, ou seja, é próprio do homem, não é privilégio de ninguém. Ah, mas eu não tenho isso não. Eu não vejo, eu não escuto, eu não tenho nada disso. Ah, é? Nunca sentiu nenhum arrepiozinho? Sabe quando a gente está com o coração ali apertado, cheio de coisa para resolver e a gente não sabe como fazer? E aí a gente pede ajuda a Deus, o nosso Pai. E Ele envia os seus mensageiros. Então, o que dizemos no dia seguinte? Tive uma ideia. Pois é, a ideia não foi nossa. Foi uma inspiração que recebemos. Um conselho ali que nós recebemos, que Deus, o nosso Pai, nos enviou. Embora a mediunidade ela seja considerada principalmente envolvendo os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, ou seja, nós que ainda estamos nessa vestimenta grosseira, há a mediunidade no mundo espiritual, entre os espíritos desencarnados. E quem são os médiuns sensitivos ou impressionáveis? São aqueles que sentem a presença dos espíritos. Uma impressão vaga, um perfume diferente, uma mão suave de repente passando ali sobre a cabeça, por vezes até no rosto. É uma sensação muito agradável. E quem sente sabe do que eu estou falando. Kardec diz que um bom espírito produz sempre uma impressão suave, agradável. Está no item 164. E quando o espírito não é bom, o que acontece? Aí, nesse caso, a sensação é bem desagradável. É um cheiro de impureza, é um arrepio diferente, aquele arrepio que dá vontade de sair correndo. Então, Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele vai ali classificar, ele divide os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. E os médiuns audientes estão na classificação de médiuns de efeitos intelectuais. No item 165,
Kardec vai nos lembrar que essa faculdade, ela é muito agradável, a faculdade da audiência. Isso quando o médium escuta bons espíritos. E quando o espírito não é bom, aí ele fica ali, ó, insistindo, falando ali no ouvido, fazendo com que o médium só escute coisas desagradáveis. E aí, inclusive, estávamos lembrando do filme da minha época, acredito que muitos também assistiram, Ghost. E eu estava lembrando do personagem Sam, né? Porque quando ele é assaltado e morre, né, para o mundo físico, ele fica querendo descobrir o que foi que aconteceu. Então ele procura uma vidente, só que a vidente é falsa. Ele estava ali enganando todo mundo. E ele percebe, acha graça, só que em dado momento ele percebe que ela escutou e fica ali atrás dela. E ela entra em desespero, ela fica apavorada, porque na realidade ela não queria ouvir espírito nenhum. Ela não queria essa faculdade. Ela fica desesperada e ele fica ali pedindo ajuda. Você vai me ajudar? E ela, não vou, não quero mais isso, se desespera. E aí ela vai tentar dormir e ele fica lá cantando a música do elefante. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. Isso é um espírito bom. Agora, imaginem um espírito que não é bom. Fica ali, persistindo para que o médium só escute coisas desagradáveis. Então, é um fenômeno mediúnico que sempre tem um espírito desencarnado envolvido e um encarnado que serve de intermediário, que chamado de médium. Pode ocorrer também o fenômeno anímico. O que é um fenômeno anímico? É quando não há um espírito envolvido. É um fenômeno decorrente de uma eclosão, ou seja, do surgimento da memória da vida passada da pessoa. Porque assim, nós temos o consciente. E temos uma espécie de um porão imenso, muito grande, chamado de inconsciente. E no inconsciente, inclusive, estão gravadas ali os núcleos de potenciação de vidas passadas. Por algum motivo que nós não dominamos, existem certas pessoas que têm de forma natural uma imersão de conteúdos ali que estavam gravados no inconsciente. Então, sai do inconsciente, eclode, surge no consciente. Quando isso acontece, a pessoa passa a ver coisas, situações, fatos que ocorreram em existência passada. E isso, inclusive, é comprovado nas terapias de vidas passadas. Mas, neste caso, nem precisa de regressão de memória, de terapias de vidas passadas, né? Porque ela eclode de maneira espontânea. E a pessoa passa ali a ver, a ouvir, inclusive, situações que antes não aconteciam. Então, ocorre, mas não tem uma intermediação do espírito desencarnado. É tudo da pessoa. E por isso é chamado de fenômeno anímico. No livro Doutor, Eu Ouço Vozes, é um livro que na capa tem uma pergunta: doença mental ou mediunidade? Este livro é de um médico gaúcho, Mauro Cuyutico. Eu não sei se o segundo nome é essa pronúncia. Mauro Cuyutico. E ele diz que ele acredita que aquelas pessoas que dizem que vê espírito, que estão ouvindo, elas de fato, elas estão.
Mas o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa vai para o consultório médico e diz assim: doutor, eu estou vendo gente de outro mundo. Eu estou ouvindo umas vozes aí. Diagnóstico: esquizofrenia. Ah, deve ser saudade de algum ente querido lá atrás. Ah, deve ser desejos não realizados, alucinações que estão ali eclodindo, esquizofrenia. Então, o doutor Mauro, ele narra um caso de uma paciente que chegou em seu consultório dizendo que ouvia vozes e que essas vozes diziam a ela que ela exalava um cheiro de podridão. E isso começou a incomodar ela, causar vários problemas, porque ela passou a acreditar realmente que ela exalava aquele cheiro de podre. Então, ela conta que foi, primeiramente, a um consultório de um psiquiatra e ela contou para ele que estava ouvindo essas vozes. Ah, você ouve vozes? Esquizofrenia. E a partir daí ela começa a tomar ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos. Ela é internada em um hospital psiquiátrico, nada resolve. E ela acaba sendo paciente do Dr. Mauro. Ele, conhecendo toda a história dela, resolve fazer terapia de vidas passadas. E aí descobre que em outra encarnação, quando criança, ela teve uma doença muito grave. E por conta dessa doença, ela exalava um cheiro horrível de podridão. Então ela foi colocada dentro de um quarto e ficou trancada, porque ninguém suportava o cheiro que ela exalava. Quando ela descobriu, ela ficou tão feliz, ela exclamou: doutor, então eu não sou doente? Essas vozes existem. E foi algo que aconteceu em minha vida passada. Significa então que eu estou curada. O que aconteceu? Mais adiante, ela começa a frequentar uma casa espírita e começa a estudar e depois vai trabalhar nessa casa espírita. Então, no caso dela, não era audiência. Ela ouvia sim, mas era algo que estava no inconsciente dela, que fazia parte ali do passado dela, que eclodiu, estava no inconsciente, eclodiu no consciente. Né? Então, dá aparência de um fenômeno mediúnico, mas não é. No livro Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, aliás, é um livro que indico aqui para todos os estudantes da mediunidade. É um livro mais ou menos, é pequenininho, ele é mais ou menos desse tamanho e é bem fininho, tem 895 páginas. No capítulo 7, Zimmermann afirma que a audiência é a faculdade de perceber a voz dos espíritos. E que é algo que acontecia desde a antiguidade, que inclusive é narrado na Bíblia vários casos de médiuns audientes. Mas vamos citar aqui um exemplo de Paulo de Tarso. No livro Paulo e Estevão, em uma das vezes que ele está preso, ele foi preso, encarcerado muitas vezes. E ele está muito preocupado, mas ele não está preocupado porque ele está preso. Ele está preocupado porque ele tem que chegar a Roma. Só que o seu estado físico é precário. Será que ele iria conseguir?
Ele tinha certeza que sim, porque ele era médium audiente. E as vozes do mundo superior haviam lhe prometido que ele chegaria ao Império Romano. E aí depois, ele ali na cela, como de outras vezes, ele percebe uma viva claridade adentrar ali na cela. E ouve uma voz suavíssima a lhe dizer em seu ouvido: regozija-te com as dores que resgatam e iluminam. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, é preciso renovar os júbilos divinos da esperança. Meus irmãos, aquelas vozes que falavam para Paulo, também muitas vezes fala aos nossos corações, por vezes tão inquietos. Regozija-te, alegra-te com as dores que levantam, que iluminam a consciência. Ainda que os problemas, as dificuldades, eles se multipliquem, mas é preciso seguir renovando os júbilos divinos da esperança. É preciso confiar em Deus, o nosso Pai, que não nos abandona em momento algum. E é um livro que eu indico também a todos a lerem, a relerem, a estudarem. Aliás, quem de fato pega esta obra com a intenção de extrair lições para si próprio, apenas não lê uma só vez, mas se dedica pelo menos uma vez por ano, ler, estudar, para o resto da encarnação, porque cada vez que a gente vai a esse livro, a gente descobre coisas que antes não tinha visto. A gente lê e diz, meu Deus, como é que eu não vi isso? Então, é um livro que deixo aqui também como indicação. Na história, um dos fatos mais conhecidos também é de Joana d'Arc. Aos 19 anos de idade, ela, guiada pelas vozes, ela comandou um exército francês em uma memorável campanha contra o domínio inglês. No livro Teoria da Mediunidade, também nos lembra o caso de uma médium espetacular, Rosemary Brown, que ela ouvia, ela recebia ali as composições musicais de vários autores célebres. E ela, inclusive, afirma que algumas vezes, quando ela estava tocando, ela sentia que os dedos dela estavam sendo guiados. Então, a audiência, ela se manifesta de diferentes formas. Inclusive, neste livro que citamos, Teoria da Mediunidade, vai ali detalhar. Então, podem ser percebida exteriormente, a audiência externa e a audiência interna. A audiência externa é a voz que a gente ouve fora, como vocês estão me ouvindo. Certa vez, na minha juventude, após o almoço, eu ouvia uma voz que sempre me chamava. E o interessante era que não só eu, como a minha mãe, também às vezes ouvia junto comigo. Silmara, Silmara. Ia lá no portão, não tinha ninguém fisicamente. E com o tempo, essas vozes foram diminuindo, mas era uma voz que muitos podem pensar assim, ó, a morte chama, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu tinha certeza que era uma voz que estava ali, ó, me chamando a atenção, querendo puxar minha orelha, porque eu era
muito rebelde, eu dei muito trabalho aos meus pais. Então, estamos aqui. E quando esse livro nos fala que a audiência interna é quando ressoa no interior de nossa mente. No livro No Invisível, Leon Denis cita vários exemplos históricos e entre eles o depoimento de Mozart e suas extraordinárias percepções musicais. Mozart dizia assim: quando estou em boas condições, inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me chegam com abundância. Ignoro de onde vêm esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tem a minha vontade. Ressoava ali no interior da mente dele. Na Revista Espírita, janeiro de 1859, temos a história, o caso do fantasma de Bayonne. Fala de uma menina que ela ouvia uma voz. A casa dela era muito grande e tinha um corredor, e toda vez que ela passava por esse corredor, ela ouvia uma voz. No começo ela não entendia muito bem e ficava com medo, mas depois aquela voz foi tranquilizando ela, dizendo a ela que ela não precisava temer, que era alguém sempre ali que estava ao lado dela, que queria o bem dela. E ela conta também que durante a noite parecia ouvir um sopro na cabeceira da cama. Meus irmãos, quando eu li isso, eu lembrei que quando eu estava ali na pré-adolescência, minha mãe costurando até tarde, às vezes eu ajudava ela na costura, pregando botão, alguma coisa assim, mas procurava dormir antes de que todo mundo. É porque quando todos iam dormir, as luzes tinham que ficar apagadas. E eu morria de medo. Então eu ia dormir primeiro do que todo mundo para não ver que a luz estava sendo apagada. Então eu chegava no quarto, olhava debaixo da cama. Quem não fez isso? Olhava debaixo da cama para ver se estava tudo ok, né? Aí tinha um mosquiteiro. Aí eu pegava o mosquiteiro e colocava assim debaixo do colchão, bem direitinho, para não deixar espaço. Mas não era por conta da muriçoca tanto. É que eu queria me proteger. E aí, muitas vezes também... detalhe, no meu quarto não tinha porta. Né? E a gente não tinha condição de ter abajur. Então, quando eu ia dormir, aí às vezes eu corria e deitava, pegava o lençol, me cobria toda e ficava ali embaixo do lençol fazendo o Pai Nosso bem rápido para poder pegar no sono bem ligeiro. Às vezes eu conseguia pegar no sono ligeiro, só que não adiantava. Quando era de madrugada, lá vinha o sopro, lá vinha a voz, lá vinha o barulho, ninguém ouvia, só eu. Era horrível e eu ficava apavorada. Por vezes corria, gritava, minha mãe, vai dormir, menina. E foi assim. Então, esse caso do fantasma de Bayonne, a menina, ela também tinha os seus temores, mas com o tempo foi ali desaparecendo. E aí, certa vez, ela decide, então, conversar com o invisível. Ela chamava de invisível. E ela pergunta, quem és tu? E a voz responde, sou teu irmão Elisier. Não, meu irmão morreu tem 12 anos. É verdade, diz a voz. Teu irmão está morto há 12 anos. Mas havia nele o que há em todos os seres, uma alma que não morre. E que está diante de ti, que te ama e que quer todo o bem. E aí ela fica emocionada, ela diz,
eu quero te ver. E ele diz, eu estou aqui diante de você, mas eu não estou te vendo. E aí ele promete que iria se tornar visível para ela. E o final da história eu não vou contar para vocês lerem a revista, que é muito importante, né? São várias revistas. Na mesma revista, no mês de agosto, temos também o caso de Dona Marli. Desde os 9 anos de idade, ela ouvia vozes, ela via espíritos. E aí, certa vez, chegando com a família em casa, ela vê assim no canto da escada uma forma distinta. Era a tia dela que havia desencarnado há 4, 5 anos atrás. E ela fica tão feliz, que ela diz, minha tia! E a tia desaparece. 2 anos depois, ela ouve a voz chamando ela. E era tão claro que ela disse, entrai, minha tia. Só que ela percebeu que a porta não foi aberta. Então foi lá, abriu a porta, viu que não tinha ninguém fisicamente. Perguntou se alguém tinha visto ou ouvido, nada, ninguém. Também, na Revista Espírita, agora no ano de 1864, vamos ter o caso do suicídio impedido pelo Espiritismo. Fala de um homem chamado Capitão B. Ele era um homem de muita fé. E certo dia estava ali, nas margens do rio, Saúme, o nome do rio. E conversando com um amigo espírita também, como ele, aquela conversa se prolongou e eles decidiram ir a um restaurante, almoçar. Quando eles estão lá, entra um senhor e começa a falar bem alto, chamando ali a atenção dos funcionários. Queria toda a atenção para ele. O senhor B fica incomodado e fala bem alto algumas coisas para ele. Neste momento, aquele homem foi tomado por uma tristeza estranha. O senhor B, que era médium auditivo, ouve a voz do seu filho, que já havia desencarnado e que ele mantinha ali comunicação com ele. Ele diz, o homem que vês tão bruto vai suicidar. E ele veio aqui fazer a sua última refeição. O senhor B, naquele momento, ele toma um susto, se levanta rapidamente, vai falar com aquele homem, pede perdão para ele, e então convence aquele homem a conversar fora do restaurante. E fora do restaurante, ele diz, o senhor vai suicidar. O homem disse, como é que você sabe? Quem foi que lhe contou isso? E o senhor B diz, Deus. Deus. E de uma forma muito harmoniosa, muito sutil, ele começa a falar sobre a imortalidade da alma. Ele convida aquele homem para as reuniões em Lyon, para falar sobre o espiritismo. Fala para aquele homem que Deus, em todos os momentos de nossas vidas, por mais difícil que seja, Ele sempre nos manda os seus mensageiros. Ele sempre nos conforta, nos fortalece, nos inspira. E o velho, então, fala sobre a sua história. Ele tinha sido um ortopedista muito antigo. E o seu sócio
tirou tudo dele. Ele ficou muito doente, foi para o hospital, passou um tempo, e quando saiu de lá, descobriu que não tinha trabalho, não tinha nada. Uma antiga funcionária acolheu aquele homem para que ele não passasse fome. Durante 6 meses, ela o alimentou. E então ele ficou muito incomodado, porque ela começou a penhorar as coisas dentro de casa para ajudar aquele homem, para aquele homem não passar fome. Porque ela também passava as suas dificuldades. Então, o capitão B, sabendo, foi atrás dessa mulher tão distinta, tão digna, e levou com ele alguns amigos espíritas. E todos eles ajudaram ela, e ela conseguiu recuperar as coisas que estavam penhoradas. E quando falamos em suicídio, eu e Soares costumamos lembrar na palestra um número muito importante, 188. Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional e combate ao suicídio, onde voluntários do país todo acolhem através da ligação gratuita, sigilosa e sem julgamentos. A essas pessoas que muitas vezes não tem alguém que possa lhe ouvir. Então deixa aqui esse número tão importante, 188. Mas voltando, vimos então a importância do médium, ele está sempre vigilante, atento. E como é que a gente consegue estar vigilante, atento? Buscando o conhecimento de si mesmo. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Santo Agostinho vai nos lembrar, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos é entrar também no processo de nossa transformação moral. Porque quando assim fazemos, passamos a identificar aquilo que precisa ser melhorado, corrigido, transformado em nós. E então passamos a estar mais atentos às nossas ações, ao que pensamos, ao que falamos. Então o médium, ele deve abraçar o trabalho de esclarecimento e auxílio espiritual. Também trabalhando a indulgência, não apontando o erro do outro, não divulgando, não compartilhando, não julgando. A gente não sabe o que o outro está passando. Por vezes, a gente vê nas redes sociais fotos lindíssimas, momentos fantásticos, que escondem ali dores que a gente não sabe. Ninguém sabe o que o outro enfrenta. Então não cabe julgar. E o médium tem que estar muito atento. Mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Nos orienta, nos alerta Kardec de seguirmos a mediunidade com Jesus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele afirma: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O Espírito Emmanuel, acerca desse versículo, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, na mensagem intitulada No Serviço Mediúnico, ele afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil. Para o que for útil.
Pois que pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro da ciência, a outro da fé, os dons de curar, ou seja, a cada um é dada a mediunidade, é concedida a mediunidade para o que for útil. Mas o Espírito opera todas as coisas. Um Espírito, ele pode se comunicar através de um médium que tem a faculdade de psicofonia, a fala, a outro pela psicografia, a outro pela audiência. E Emmanuel diz assim, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Emmanuel vai nos lembrar a importância, meus irmãos, de buscarmos os esclarecimentos, as informações com o coração. E ele faz um alerta ao dizer, nós todos, tarefeiros, encarnados e desencarnados, que procuramos a regeneração do Evangelho, é preciso saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo. Devemos refletir sobre esse ou aquele setor de trabalho. O médium sensitivo, ele também tem que estar atento. Aquela presença que chega, que sinto, é de um espírito bom? É de um espírito mau? É perguntado na questão 459 de O Livro dos Espíritos, se eles influem em nossos pensamentos, em nossas ações. E os benfeitores respondem, muito mais do que imaginais. De tão frequente, ou seja, de tão comum são eles que nos dirigem. Então é preciso estar alerta. Porque do mesmo jeito que podemos e recebemos boas orientações, podemos receber orientações equivocadas. É preciso o médium audiente estar ali atento para poder distinguir, para poder separar o que escuto está fora de mim ou ressoa no interior da minha mente. Então a gente só consegue distinguir se é ou não anímico quando de fato nos entregamos ao estudo disciplinado. Por isso que é tão importante estudarmos com disciplina, mas sobretudo com o coração. Sobretudo com o coração. E essas reflexões, meus irmãos, foram as reflexões desta noite. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço a Deus a oportunidade de aqui estarmos novamente. Que possamos retornar para os nossos lares envolvidos de muita luz. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.